Com vocês, começando o Conexão MM5, programa que toda semana vai discutir os aspectos mais internacional com o camarada. Boa noite, Léo. Boa noite, André. Tudo bom? Boa noite, Léo. Mais uma vez, porque é sempre um prazer a gente fazer um programa junto, né? Claro. Por anos da nossa militância, e é um programa que a gente sabe que, sem nenhuma pretensão, autopretensão, isso aqui não é um festival de autoproclamação, a gente tenta, na medida do possível, das nossas limitações, contribuir, pelo menos, para que setores da esquerda mais consequentes possam fazer uma reflexão um pouco mais ampla sobre os aspectos relacionados à conjuntura, né? Que é o nosso objetivo aqui. Léo, o tema de hoje é a crise institucional se aprofunda no Brasil, né? Nós vimos, sobretudo na última semana, para ser mais preciso, nas últimas 48 horas, teve um fato que foi a ocupação das mesas do Congresso, né, no caso da Câmara e do Senado Federal, por parlamentares ligados à extrema-direita e ao espectro político do bolsonarismo, né? No caso do Senado, eles chegaram, inclusive, a se acorrentar na mesa, né? O caso do senador Magno Malta, né? Ontem, por exemplo, lá na Câmara, o Hugo Mota, né, que é o presidente da Câmara, conseguiu abrir a sessão após muita negociação lá com a extrema-direita e tal, e a reivindicação desse segmento, como nós sabemos, e foi amplamente divulgada, eles querem anistia aos crimes do Bolsonaro, eles querem impeachment do Alexandre de Moraes, um conjunto de reivindicações assim, inaceitáveis. Como é que você começaria a análise do tema de hoje, considerando também esse fato? Boa noite. Boa noite, Tiago, e boa noite a todo mundo que nos acompanha. Olha, cara, o que aconteceu ontem e hoje, né, no Congresso Nacional é uma expressão, a ponta de um iceberg, e nem é a ponta mais importante. Nós vamos tentar fazer uma articulação, pegar a história recente e discutir esse aprofundamento da crise institucional. Mas antes, André, eu gostaria de observar dois fatos que, de toda forma, serão importantes como pano de fundo para o que acontece recentemente e o que significam esses acontecimentos recentes. A primeira foi a declaração formal, oficial, daquele genocida, psicopata, chamado Netanyahu, de realmente ocupar Gaza e não devolver mais, dentro daquela linha que nós já falamos aqui, que a ideia central desses sionistas assassinos é mesmo tomar e criar o grande Israel, uma terra comprida, grande, fértil, que Deus teria dado para eles, e só para eles, e ninguém sabe por que só para eles, só eles que sabem disso, certo? E é um deus dele, existiam vários deuses por ali. Então é uma palhaçada isso. Isso é um jogo do imperialismo, que a gente sabe, e é uma palhaçada, e toda aquela burocracia do Estado israelense, na realidade, uma quadrilha de bandidos, assassinos, a fazer inveja a qualquer máfia que a história já conheceu, fazendo inveja ao próprio Hitler. Na verdade, né, Léo, o Estado de Israel utiliza os métodos de Adolf Hitler de extermínio, né, de uma população contra a população palestina. Então, são os métodos. Hitler, olha para você ver, e Hitler não foi tão cruel e explícito quanto eles são. Eles que eu falo, os sionistas, como você cunhou a expressão, os nazis-sionistas. Nazis-sionistas. Então, cara, a gente tem que registrar isso, vamos retomar isso depois, aprofundar essa discussão, mas esse fato é relevante, certo? Na realidade, se trata de uma prática
imperialista que não é nova, mas com os mesmos cortes de barbaridade. Aí não tem papo. A maioria, temos que falar isso, viu? Tem gente ocultando isso. A maioria da população do Estado de Israel acha correto isso. Matar palestino, inclusive criança. Sim. Eles dizem que aquelas crianças são futuros terroristas, por isso tem que ser matadas, assassinadas, matadas, destruídas. Eu não podia deixar de fazer esse registro, certo? Depois eu acho que... Outra coisa, uma coisa que saiu hoje, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, divulgou uma nota ameaçando de forma explícita o governo e as demais instituições, o executivo, todas as instituições, para não perturbar Bolsonaro, que eles, olha, estamos tomando nota, estamos atentos, não permitiremos. Olha para você ver. Se é um país sério, se tivesse um presidente decente, que não é o caso... Expulsava todo o corpo diplomático e romper relações diplomáticas. Na hora. Mas, pô, é isso. Isso é o mínimo. É o mínimo. Expulsar todo mundo. Isso é o mínimo. Eu vou discutir isso mais. Mas é o mínimo. Sem dúvida. Sem dúvida. Expulsava na hora e rompia relações. Na mesma hora. Está pensando que isso aqui é o quê? Casa de Mãe Joana? O que vocês pensam? Que isso é uma colônia de vocês? Vocês vão fazer aqui o que vocês fizeram com os indígenas do seu país, que vocês mataram todos? Igual vocês fizeram no Vietnã, igual vocês fizeram. É bom falar, porque ontem, André, foi um marco aí de 80 anos. Do terrorismo praticado pelos Estados Unidos ao exterminar a população de Hiroshima. É isso que eles estão ameaçando, vamos jogar meia dúzia de bomba atômica aqui, matar todo o Brasil. É isso. O que eles querem? Se tem um governo decente, não é decente esse governo, não é indecente, um governo de direita. Covarde imperialista. Eu acho que por aí, cara, a pessoa que tem, independente até da própria ideologia dele, porque ele é um homem de direita, defende o Estado democrático de direito, nós vamos discutir isso aqui hoje também, mas independente disso, nós, como comunistas, temos divergências sérias com essa baboseira de Estado democrático de direito. Mas o Xandão é um cara que tem dignidade, certo? Que tem noção de autorrespeito, certo? Que não tem rabo preso, não está defendendo interesses pessoais, e nós temos que registrar isso. Não vejo outro, não, certo? Sem dúvida, mas não vejo outro. Sem dúvida. Certo? Aliás, o Alexandre de Moraes combateu mais o fascismo do que setores de esquerda inteiros aqui no Brasil. Mas sem dúvida. Combateu o fascismo. Então, nós temos que registrar isso, para não sermos injustos e não generalizarmos indevidamente as críticas que a gente faz, as observações e as análises. Temos que apontar as exceções. E o caso do Alexandre, do Xandão, é isso mesmo. Bem, entrando no tema de hoje, né? Não faz muito tempo, praticamente um mês atrás, nós fizemos um alerta que a crise institucional se aproximava. Foi no Conexão 184, há 3 conexões atrás, certo? O que tem de hoje é que esses acontecimentos no Poder Legislativo, em nível nacional, revelam uma qualidade na crise que, eu falo a verdade, na dimensão da crise, certo?
que nós não tínhamos percebido. Veja bem a gravidade. Uma boa noite para Maria Matos também. Veja bem, essa é a novidade desse programa. Então, ele alerta a gente, o que está vindo? Até onde vai isso? Nós identificamos o fenômeno, o fato que hoje assume dimensões até históricas, certo? Mas hoje ele assume, certo, uma veracidade, uma dramaticidade, uma concreticidade que tem que ser notada enquanto novidade. Por isso nós escolhemos esse tema, certo? Sugerido por você. Na realidade, o que nós temos no Brasil a novidade é essa: não há solução à vista, não há solução no horizonte. Isso tem que ser dito. É uma crise institucional de tal forma complexa, intrincada, densa e profunda, que os fatos de ontem nos autorizam a dizer que não há solução à vista. Quem tiver vendo solução hoje, nesse horário, etc. Dia 7 de agosto, né? Achando que tem 7 solução. de agosto, às 7, às 19h45, está mentindo. Está mentindo, verdade. Porque não é possível, certo? Porque as possíveis soluções não afloram a percepção da análise. Não tem análise que consegue ver ponta sequer de uma solução para essa crise. Eu quero chamar a atenção para isso. Nós não estamos vendo uma briga daquelas absolutamente naturais que você vê em outros países entre o legislativo e o executivo. Entre o judiciário não se vê muito, eu não me lembro de uma grave como essa, nem de uma crise grave implicando o judiciário. Mas, certo? No Brasil existe isso também, como nós vamos ver. Então, é importante que nós da esquerda, quem se considera da esquerda, quem quiser ser da esquerda, quem quiser se dizer da esquerda, atente para isso, para a dimensão dessa crise. O que dá a dimensão? Vou repetir, depois passo para outro ponto. Não se vê solução. Imediata não tem, claro. Mas no médio prazo, na linha do horizonte, não se vê solução. Esse é o problema. E quando não se vê solução, o que aparece? Nazismo, fascismo. Voltarei. De um ponto de vista geral, é preciso deixar claro, certo, que a contradição no cenário político brasileiro é uma contradição antagônica, hoje, incrível, né? Vamos ver como eles resolvem, entre a direita e a extrema-direita. Vamos repetir. A direita é representada por Lula, PT e seus seguidores, o petismo e etc., o reformismo. E a extrema-direita, vamos dizer, o símbolo é Bolsonaro. Embora ele não vai mandar nada, né? É este o cenário. Lula se diz de esquerda, o PT se diz de esquerda. O que é esquerda, o que é direita? Essa definição é uma definição problemática, certo? Na teoria política, certo? Na ciência política, essa definição é problemática. Mas um ponto de partida é comum, certo? A esquerda
é considerada, certo? A esquerda é considerado um Estado que planeja suas ações estratégicas de longo prazo e estruturais, considerando um antagonismo entre trabalhadores e patrões. Isso é esquerda. Sem dúvida. Até aí há uma certa unanimidade na teoria política. Certo? Mais do que aí vai direitos humanos e não direitos humanos, e estrutura do Estado, etc. É uma discussão. Certo? Nós compartilhamos, eu compartilho essa definição, embora ela não esgote o tema, certo? Mas essa. Agora, a esquerda revolucionária, aí já começamos a qualificar a coisa. Qualificar a coisa. É uma esquerda reformista, uma esquerda trotskista e tal. Há diferença social-democrata? Não. Certo? Mas esse chão. Aí eu pergunto, o governo Lula, não só por suas ações, mas por suas declarações, tem um planejamento estratégico de Estado e de governo que não contempla essa contradição. Pelo contrário, não vê essa contradição. Acha que os interesses do proletariado são os mesmos interesses da burguesia. O que é útil à burguesia é útil ao proletariado. Aí não precisa ir longe. Não precisa ir longe. Eles estão providenciando dinheiro, muito dinheiro, em nível nacional e estadual, para dar a esses empresários prejudicados, entre aspas, segundo eles, pelas taxas do Trump. Agora, o proletariado passa necessidades graves e agudas e eles não estão nem aí. Encaminham a votação para aumentar. Agora o Congresso aumentou. Quem ganha até 2 salários mínimos não precisa pagar imposto de renda. Como se fosse uma coisa... Né? Como se é R$3.000, André. É incrível, né? Como se fosse uma coisa... R$3.050 por aí, sei lá quanto. Realmente eles brincam com a coisa, certo? Parece um converscote de moleques, certo? Brincando com a vida, com a saúde, com a felicidade das pessoas. Com a hipótese da felicidade, que foi uma conquista da modernidade. Seu direito à felicidade. Sim. Não está no universo deles. Não está nenhuma preocupação existencial, nada disso. Então, eu vou voltar e dizer que o pensamento, o conceito estratégico e programático estruturante desse governo Lula do PT é que burguesia e proletariado, certo? São aliados históricos. Isso. Veja bem, históricos, estruturais. Isso, o Haddad falou à vontade na semana passada, e eles agem assim. Certo? O Lula já falou, o empresário nunca ganhou tanto quando veio o governo, etc. E o que eles vêm fazendo. Essa conivência, que é conivência, certo? Com essas chantagens do chefão do imperialismo hoje, que ele quer retomar essa posição, né? Sim. Eu sou o chefão e eu mando aqui, jacaré é o bicho, né?
eu sou eu, jacaré é o bicho. Tem um ditado assim, lá em Minas. Mas, então, a própria postura do governo diante disso, certo? Não é uma postura de esquerda. Não é uma postura de esquerda. Nós temos críticas ao governo, por exemplo, venezuelano. Temos críticas. Mas manda ele falar isso da Venezuela. Manda ele falar isso lá na Venezuela. Maduro bota ele para fora, vai te danar, cara. Vai procurar sua gente. Fechava aquela porcaria toda, certo? E botava para fora. Hoje até não é relações diplomáticas, vamos supor que sim. Certo? Então, vamos deixar isso claro, cara. Isso é inaceitável. Inaceitável. Isso é uma contradição antagônica, ou seja, inconciliável com a ideia de soberania. Não só de uma nação, de um Estado, mas de um povo. De brasileiros, pensando que, se você quiser pensar, se você quiser considerar povo, etnia, ou o que você quiser considerar, ou habitantes, ou diabo, não é o caso de discutir isso aqui. Mas isso não pode ser assim, certo? Então, o que você tem enquanto cenário é uma disputa entre a direita e a extrema-direita. A direita é conciliadora, vai lá, a extrema-direita está partindo para cima, certo? É preciso que localizemos essa crise, esse aprofundamento da crise institucional no Brasil, no próprio cenário mundial, certo? Estrutural. É um cenário estrutural. Aí nós não vamos entrar outra vez, já falamos. Trump não é um raio em céu azul. Não vou entrar nisso mais, fizemos 3 programas sobre isso, certo? Ele é a expressão da reação da maior potência imperialista que estava perdendo sua própria sobrevivência, certo? E o trumpismo, que implica ações políticas, ações econômicas, é uma linha de superação dessa crise do capitalismo em geral, mas principal e fundamentalmente na estrela-mor da constelação imperialista. Certo? Ou seja, como nós já discutimos aqui, os Estados Unidos estavam numa crise de reprodutibilidade do capital. Cara. Tinha entrado numa linha, certo, de fazer dinheiro, certo, com especulação financeira só. Certo? Então, é importante localizar isso. Agora, isso, e aqui entra uma questão muito importante, tem uma dimensão política em nível mundial. O trumpismo, portanto, não é aquele saco de maldades, como se dizia, né? Há pouco tempo, não é um saco de maldades despejado por um homem maluco lá do alto do seu poder, da sua pirâmide, certo? É como se Trump estivesse numa pirâmide despejando um saco de maldade sobre o mundo. Não, é uma política, é uma estratégia de superação da crise no seu próprio país, certo? Que é a expressão da crise do capitalismo mundial, que entrou naquela fase de financiarização que nós já falamos aqui 200 vezes. Não se produz valor. O capitalismo não se reproduz enquanto produtor de valor, porque o capital é especulativo, é que manda no sistema e que dá a linha e a direção do sistema. Por exemplo, só para... Se você tem um dinheiro, você vai investir na produção ou você vai investir no mercado financeiro? O mercado
financeiro te paga sem precisar mexer com empregado, sem mexer com imposto, sem mexer com nada, tudo vem automaticamente e entra na sua conta. Dá um rendimento menor do que a produção dá, mas é mais seguro. Então, o que a burguesia faz é escolher, certo? Tanto é que a carteira de recursos das grandes empresas está dividida assim. E, na maioria delas, o maior dinheiro que entra em seus cofres, né, vem da especulação financeira. Bem, agora, eu queria falar da crise política. Agora que é a questão. Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e tal, deixa para lá, são as estrepolias de Eduardo Bolsonaro, que a burguesia, que a pequena burguesia fica, está traindo o país. Eles conhecem essa raça, dessa família de vagabundos, eles fazem isso mesmo. Mas o que a gente tem que identificar na prática desse canalha, não é outra coisa senão isso, o que você tem que identificar, certo, nessa prática, eu não digo a hipótese, é o fato da perda. Veja bem, é muito grave o que eu estou falando. Sem dúvida. Da perda de espaço histórico do tal Estado democrático de direito. Certo? Nós, comunistas, somos contra o Estado democrático de direito, defendemos um Estado de trabalhadores e não um Estado democrático. Defendemos um Estado de direito, mas um Estado socialista, com leis, etc. e tal, por isso de direito, certo? Mas democrático não. Nós não vamos botar a nossa posição, não é democrático, nós não vamos botar burguês. E dependendo do salário, alguém é burguês. Lenin já falou isso. Tem um texto de Lenin chamado A Respeito da Ditadura do Proletariado, em que ele diz que o salário tipifica classe social também. Se você ganha 40 mil por mês, como muita gente ganha no Brasil, você é burguês. Certo? Num país em que o salário mínimo é R$ 1.500. O nego ainda quer cobrar imposto sobre isso. Mas, então, isso é muito importante. Quem é a pequena burguesia e quem é a burguesia no país. E se você juntar todos os benefícios de uma vasta burocracia civil e militar, no próprio Poder Judiciário é 100 mil por mês, 150 mil, certo? Tanto civis como militares, certo? Então, são burgueses. Esses não terão, no nosso Estado, no Estado comunista, num Estado comunista, não, desculpe, comunista é a fase posterior, mas no Estado socialista de direito, como caminho para o comunismo, esse povo não vai ter voto, porque a superação da diferença salarial é processual. É para isso que é preciso tomar o poder primeiro, ao contrário do que supõem esses reformistas e gramscianos analfabetos, certo? Não, nós vamos tomar, e trotskistas, vamos tomando aos poucos e equilibrando os salários. É uma coisa terrível. É uma coisa, essa ignorância é conveniente, é conveniente. Por isso que um professor universitário aí, que brincando daqui para lá, está ganhando 40 mil por mês, mas tem uma viagem, tem isso, e tem férias, e tem, como é que é, ano sabático, que não faz porra nenhuma, certo? E etc e tal, e fala, não, Estado democrático de direito. Brincadeira, Mas, né? É brincadeira. É brincadeira. Então, a coisa mais grave que as extremolias da família Bolsonaro. Nós estamos mergulhando numa fase em que o Estado democrático, em nível nacional,
em nível internacional, já não é mais útil à burguesia. Pode ser que, no momento, certo, ainda seja num país ou no outro, mas a linha geral, certo, é que você vai precisar de estados fortes. Não essa democracia tradicional dos enciclopedistas franceses, certo? Não é disso. Essa visão clássica, certo, do Estado democrático de direito, como está lá no espírito das leis, né, dos enciclopedistas, não vai funcionar mais. Porque é preciso explorar, é preciso dominar, é preciso matar, então vai precisar de um Estado que contemple isso, mesmo que se denomine Estado democrático de direito. Isso não tem. O Bolsonaro não reclama, o Estado democrático de direito, liberdade de expressão, não sei o que, isso não tem fundamento. Isso não tem fundamento. Liberdade de ir e vir. Então, o que está em crise, e é uma crise histórica, e eu acho que isso é um debate que a esquerda não faz, porque não interessa essa esquerda reformista, aí já entra, certo? Que existe no Brasil, certo? E aqui estou falando de PCB, de PSOL, de PSTU e tal. Estou falando desses partidos, eles não querem discutir, porque, afinal de contas, não lhes interessa. O PT está deteriorado, já virou um vale-a-culto, tirando honrosas exceções, uma ou duas, ou três, ou meia dúzia, um vale-a-culto de bandidos oportunistas, dando motivo à extrema-direita. Mas gente de direita mesmo, o PT é um partido de direita, ponto. Certo? Tem que ver isso. Já provamos que é um partido de direita. E um partido de direita não tem compromissos éticos com quem quer que seja. Certo? Gramsci, que nós criticamos, eu particularmente escrevi um livro de crítica ao pensamento de Gramsci, mas Gramsci, que nós criticamos, falou uma coisa certa: a verdade é revolucionária. Então, os reformistas não têm nenhum compromisso com verdades. Eles o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, essa questão ética está em jogo. Então, essa crise, cara, está se aprofundando no Brasil. Certo? O que vimos hoje e ontem é expressão desse aprofundamento qualitativo que remete para essas reflexões maiores. Isso não vem dissociado de um crescimento ideológico da extrema-direita. É curioso, né? É curioso e dramático. Por que cresce? Veja bem, André, é preciso dizer isso. Por que cresce o evangelismo financeiro? Se não pela falência da histórica da social-democracia, que não dá nada para o proletariado, que repele o proletariado, que oprime o proletariado, que mata de fome o proletariado. Vai correr para onde o proletariado? Vai correr para o misticismo. Vai correr para o evangelismo financeiro que promete, certo? Benesses do curto prazo, certo? Estou sem emprego, vou na igreja, etc. Então, é daí que vem. Então, há, do ponto de vista ideológico, que ninguém se iluda, há, do ponto de vista um prevalecimento dessa ideologia individualista e no progressivamente fascista. Não vai longe, não. Quem elegeu Trump foi o proletariado americano. E Bolsonaro também aqui no Brasil foi o proletariado brasileiro.
Lula ganhou por uma questão muito particular do Nordeste, de algumas regiões de Minas. Minha região, por exemplo, tem uma cultura nordestina, sendo em Minas, né? Tem uma cultura nordestina, e essa questão de um nordestino, isso pesa secundariamente, mas pesa, certo? Mas a maioria do proletariado é bolsonarista. A maioria do proletariado defende aquelas ideias de tortura, pena de morte, etc. Infelizmente. De bater mulher. O Brasil é campeão mundial de espancamento de mulher, cara. E de feminicídio, de assassinatos de mulheres. Em defesa dentro de sua casa. Quem é que faz isso, se não é o proletariado? Sim. Vamos deixar as coisas claras. Nós não estamos aqui para... O problema é essa gravidade. É dessa gravidade. Então, Bolsonaro, já falamos 200 mil vezes aqui, não é raio no céu azul. Não, já falamos nunca do foi, né? E etc. e tal. Para chegar a esse ponto em que nós chegamos, ontem nós temos uma data de referência, certo? Que foi 8 de janeiro, que foi precedido por um ensaio em 30 de novembro do ano passado, certo? Chegaram a invadir a Polícia Federal de Brasília em 30 de novembro, eu acho que foi 30 de novembro mesmo, depois da eleição. E chegou com a conivência de alguns segmentos das Forças Armadas, certo? E com apoio de outros. Mas estavam divididas as Forças Armadas, por isso que o golpe deu errado. Sim. Vamos voltar a isso. Porque uma parte obediente aos Estados Unidos, os Estados Unidos não queriam um golpe. Sem dúvida. Chegaram a dizer, o Trump não, na época, o Biden. O Biden. Mas então, se é hoje, o Trump queria um golpe, certo? Eles falam mal do Biden, falam bem do Trump, falam bem do Biden, falam mal do Trump. É uma questão de avaliação. São todos dois imperialistas, assassinos, covardes. Mas então, essa referência do dia 8 de janeiro é o pico, foi um marco, não digo que é o pico, certo? Um marco que desencadeou e aprofundou, certo? Toda essa crise institucional. Qual foi o primeiro sintoma dessa crise? Foi no Poder Executivo. O governo não fez nada. Lula fez de conta que não viu. O PT fez de conta que não viu. Enquanto a fascistaiada quebrava o Supremo, quebrava o Senado, quebrava a Câmara e esculhambava tudo, certo? A direita, no caso a militância do PT, não fez nada. Não foi para a rua, não contestou, não foi firme, não agrediu os agressores, que se é um país sério e o partido é de esquerda, eles iam pagar na hora. Invadia a sede do PL, quebrava aquilo tudo. É assim que a história fala dos homens e mulheres que honram seus compromissos. Invadia o partido, invadia esses partidecos tudo do Centrão, que é tudo fascista, a gente sabe que eles são fascistas, certo? Não tem militância. O PT acabou com sua própria militância a partir do processo de deterioração, inclusive moral. Oportunismo. Então, a direita, na realidade, está acuada, que é uma posição... É uma posição cômoda. Isso não incomoda a direita.
essa inação da direita frente, certo? Todas as provocações da extrema-direita, desculpe, imprópria do quadro conjuntural, político, ideológico, econômico que a gente vive no Brasil e no mundo. Uhum. É própria. Então, nós vimos no nível do governo, ou seja, do poder executivo, uma postura rocambolesca do seu Lula, né? Você viu, Lula? Não, porque eu sou homem, eu faço aqui, eu vou retalhar. Fez aprovar uma lei da retaliação, não fez nada, não fez nada. Depois recuou, não vamos retaliar, não. Porque a burguesia falou, tá maluco, cara? Se você retaliar, você afunda a gente. Aí não retaliou, cara. Aprovou uma lei e não retaliou. A tal lei de reciprocidade. Nem isso. Nem isso. Então não fez nada, se acomodou. O salário deles, do PT, aquela enorme máquina governamental e paragovernamental, não deixou de cair na conta no fim do mês, não. São profissionais da política suja. Da política suja. Então, está tudo bem. Dentro da direita, dentro do PT, há divisão, inclusive. Certo? Uns querem conciliar mais, outros querem conciliar menos. Mas todos querem conciliar. Tem um ou outro que não pode ser assim e tal. Tem uma ala lá de um Walter Pomar, certo? Chama articulação de esquerda. Eu não sei se existe. Já ouvi falar, mas não faz nada. Fica lá convalidando, certo? Toda a prática oportunista do grupo dominante dentro do PT. É só isso. E posando de herói, porque nós é nós, jacaré é o bicho, etc. e tal. Certo? Não mais do que isso. E um é secretário disso, outro é secretário daquilo, não ganha tanto. Certo? Enfim. Mas há divisões entre eles. Esse faz parte da crise institucional. Um partido vamos dizer, um partido com a máquina do Estado na mão e fazendo isso. Agora, Léo, queria pontuar uma coisa. Não, é verdade, só coisa rápida, camarada. Me parece assim, o PT é um partido de direita, o governo é de direita, nós sabemos, há divisão entre eles, mas me parece que a divisão que há entre eles não são divisões que toquem no essencial, ou seja, eles têm um consenso na arte da conciliação, ou seja, na política de conciliação com as instituições burguesas. Exatamente. Táticas, meramente táticas, né? Me parece que, na verdade, é isso, né? Eu acho que falar de tática talvez seja até um elogio imerecido a eles, porque eles nem pensam nisso. Certo? Eu digo assim, oportunidade, é de oportunidade. Melhor. Além do mais, eles se tornam progressivamente embrutecidos, emburrecidos, e deixam de trabalhar com as categorias fundamentais da política, programa, estratégia, tática, caminhos e tal. Eles estão acomodados no lodo. Você entende? Para eles está bom. Certo? Para eles está bom. Então, as divergências são de oportunidade. Eu nem diria que... Bem. Agora, uma coisa importante, nós falamos do executivo, e o último, digamos, o último bastião, que era
o STF, ou seja, o Poder Judiciário? Em primeiro lugar, é preciso dizer que o Poder Judiciário configura uma casta de privilegiados no país, mesmo diante dos outros poderes. Isso desde lá de baixo, desde dos juizados de primeira instância. É muito dinheiro que esse povo ganha, e férias em dobro, e que não sei o que e tal. É muito dinheiro, cara. Você pega um desembargador de qualquer dos estados, eles não ganham menos de 120 mil reais por mês, porque vai juntando coisa. Pode olhar, cara. Não estou inventando, não. Então, eles formam uma corporação com interesses próprios, certo? Evidentemente decadentes, sem a atenção para com os legítimos interesses da população, quando esses estão em jogo, certo? É isso. Então, o judiciário sofre um enfraquecimento através do enfraquecimento do STF. A prisão de Bolsonaro, com todo o respeito, que já falamos aqui, é o Xandão, certo? Mas a prisão domiciliar de Bolsonaro foi um blefe, sem cacife. Ele não tinha para pagar e perdeu, e não tinha para pagar. Tanto é que no interior do governo, do STF, houve uma resistência forte. Resistência não, uma crítica forte ao Bolsonaro. Desculpem, uma crítica forte ao Xandão. Sim, João Renato, caminhamos sim para o voto nulo. Vamos ver, mas é bem provável. Mas não vemos no horizonte nenhum motivo para votar. Mas então, a gente vê uma notícia de uma colunista respeitável, certo? Que existe um ou dois, certo? Na grande mídia, chamada Mônica Bergamo. Ela falou que o negócio, as críticas ao Xandão foram grandes lá dentro do Supremo. Dividiu o Supremo, dividiu aquela ala que apoia o governo, a ala de direita, porque tem uma ala de extrema direita com 3 ministros, né? E tem a ala de direita com 8, dá uma maioria tranquila, certo? Mas essa ala da direita, defensores do Estado democrático, direito e da propriedade privada dos meios de produção, esse pessoal, certo? Ou seja, da exploração, esse pessoal rachou contra o Xandão, certo? Léo, Tanto é. Sim, eu quero dar uma informação depois sobre isso, que saiu na imprensa, saiu uma matéria, uma declaração do Gilmar Mendes. Isso que eu ia falar. Se alinhando com o Xandão. Exatamente. Confirmando isso, o Gilmar Mendes teve que correr e falar: não existe, não, essa informação não está correta, está todo mundo junto do Xandão. Não está. Quem vai confiar no Toffoli? Quem vai confiar na Carmen Lúcia? Quem vai confiar no Zanin? O Zanin é amigo do Lula, o que o Lula manda, ele faz. Então, pelo menos esses três, e no próprio Gilmar, hein? Esses três. E quem vai confiar nesse que vai assumir a própria presidência, a próxima? Esse é o nome dele, aquele paranaense. Certo? Então, ali dá para confiar no Xandão, eu confio. Certo?
mas talvez no atual presidente, do bem, né? Mas o fato é esse. Nasceu no molho da Conselheira de Classe, o molho do... A Maria Marta, companheira que sempre nos acompanha, diz aí que o PT nasceu e sempre foi curtido no molho da conciliação de classes. O molho azedou. Eu acho que é uma bela de uma figura. Mas, então, o legislativo, então, o que é? A gente sabe que o legislativo é dominado pelo chamado Centrão, que é um grupo de fascistas, de bandoleiros. São bandoleiros. Ontem, um cara que usa um chapelão lá, né, que chama Zé Trovão, um deputado, tentou dar uma rasteira física no presidente da Câmara, quando o presidente da Câmara se dirigia, eu vi hoje as imagens, se dirigia para sentar na sua cadeira. Aí ele chamou um outro lá e falou: posso deixar ele passar? Aí alguém falou: pode. Aí ele tirou a perna, mas ele tentou dar uma rasteira física. Enfim, um grupo de bandoleiros, né? Evidentemente, o poder legislativo. Esse Centrão é um grupo que domina. Tem uns mais radicais, mas todos são de extrema-direita. Certo? Tem uns mais radicais, outros menos. Esse mesmo, eu estava vendo um senador do PP hoje falando que foi contra aquilo, que não podia ter. Um senador do PP, esqueci o nome dele, certo? Você viu isso? Por exemplo, né? Uns mais radicais, mais bravos, mais nervosinhos, e outros não, mas é tudo extrema-direita. Tudo extrema-direita. Certo? Então, o que a gente pode prever num prazo mais longo? É como disse o Keynes, né, aquele economista famoso, o Keynes falou que a longo prazo estaremos todos mortos, certo? Que não dá para planejar nada a longo prazo. Entendendo isso como uma metáfora, mas, na realidade, hoje está difícil realmente a gente fazer uma previsão próxima que seja do que pode. Quer dizer, o mais provável, mantidas as condições de hoje. Veja bem, eu estou falando Mantidas mantidas as condições as de hoje. condições de hoje. Pode ser que elas não se mantenham, Uhum. certo? Mas mantidas é um golpe fascista. Não Então, tem jeito. mas eu ia comentar exatamente em cima disso, Léo, porque tem reflexões tuas anteriores, até aqui no Conexão, de que, por exemplo, a gente, na verdade, hoje está num impasse muito maior, e muito boa a tua análise, que eu acho que a gente avançou em relação aos últimos dois programas, né? Eu acho que qualitativamente a nossa análise avançou para isso. E dentro desse impasse que você está colocando, Léo, na verdade, para a extrema-direita, a única possibilidade dela fazer valer as suas reivindicações, e uma delas é recolocar Bolsonaro no poder, seria com um golpe fascista, um golpe de Estado de caráter fascista, né? A questão é, hoje, apesar de todas as análises que nós fazemos do fascismo estrutural, dos elementos que na formação social conformam a possibilidade de uma política fascista, me parece não haver coesionamento dentro das Forças Armadas para isso, né? E alguns fatores que permitam, pelo menos hoje, até o dia 7, para que isso aconteça, né? Ou eu estou enganado? Não, você está certíssimo. Não, hoje não tem condições, porque faltam os canhões e os fuzis Pois para um é. golpe de Estado. Na realidade, a derrota do golpe, que foi mal preparado, a extrema-direita é burra. É mais burra do que a esquerda. Sem É dúvida. burra mesmo. Como eu falei, para a direita vai se embrutecendo, para a extrema-direita mais burra. Já pensou o Ronaldo Caiado de ideólogo?
o filho do Bolsonaro de ideólogo, o próprio Bolsonaro de ideólogo. Você está vendo de que eu estou falando? Do Zé Trovão como ideólogo. Eles são de uma burrice continental, oceânica, certo? É preciso muita deterioração. Mas o Exército, as Forças Armadas, em geral, se enfraqueceram com o fracasso do golpe do dia 8 de janeiro. Muito bem observado. Muito boa observação. Certo? O golpe fracassou, certo? Eles se dividiram, havia divisões, o golpe hoje não há unidade suficiente para esse golpe. Mas, com o avanço da extrema-direita, com sua vitória atual, que é clara, sobre a direita. E aí entra outra coisa. Como evitar esse golpe? É evitável esse golpe? É. Muito evitável. A depender da mudança da conjuntura da luta de classe em nível mundial e continental. Eu vou ser muito claro. Do Brasil não sairá. Vai ter que vir uma conjuntura aí internacional que agudize as lutas de classe aqui. Isso não está longe de existir, não dá para prever. Claro. Certo? E aí a esquerda necessariamente vai acordar, vai entrar em crise, o PT vai entrar em crise, muita gente vai sair da direita e voltar para a esquerda, porque tem uns caras bons lá ainda, eu já falei isso, certo? Os trotskistas serão desmascarados, como foram desmascarados na Venezuela, já tiveram uma força, hoje ninguém acredita neles, certo? E os gramscianos, coitados, dá até dó, aquelas besteiradas que eles apoiam, certo? Radicalizou a luta de classe, certo? Vai abrir um espaço para a criação, né, de uma força de esquerda séria, e nosso trabalho hoje é esse, certo? Não mais que outro. É um trabalho de manter vivo o marxismo, certo? De chamar a reflexão sobre o marxismo na linha de acumulação de forças, certo? Para a criação desse partido. É isso, André. Não, ótima consideração. Muito obrigado aí, camarada. Eu acho que a gente conseguiu avançar mais na análise da conjuntura. Eu acho que, em relação aos dois programas, com certeza, eu acho que ficou mais claro o panorama e eu acho que a gente consegue descortinar uma complexidade maior, viu, Léo? Uma complexidade maior dessa conjuntura e, consequentemente, uma imprevisibilidade maior. Né? Pode falar, desculpa, eu te interrompi. Uma imprevisibilidade. Não, a conjuntura se tornou mais complexa e nos obriga, certo, a ver essa complexidade, porque há muita simplificação, muito espaço dedicado a coisas secundárias e colocando como principais. Que coisa. É difícil, né? Queria agradecer ao camarada mais uma vez, queria agradecer o suporte do Tiago Haddad, a participação da nossa companheira Maria Matos, do João Renato, de todos que puderem assistir esse programa, estiverem assistindo no futuro próximo. Pedir que aqueles que ainda não fizeram se inscrevam no canal do MM5 no YouTube. Tiago, pode botar aí, por favor. Movimento Marxista 5 de Maio. E acesse o nosso site. Também conheça a nossa conta de Instagram, onde vocês podem ter acesso aos cortes, que são pequenos trechos temáticos, organizados por blocos temáticos, dos nossos programas semanais do Conexão MM5. É isso aí, Léo. Semana que vem estamos aqui, um tema que ainda não sabemos qual será. Qual será o tema, né? É isso. Vamos lá, André. Boa noite, pessoal. Um abraço, cara. Um abraço.
seu dentista.